Tossidinhas serão inevitáveis. Tem um delay. Olha, a Dani conseguiu entrar. Oi, Dani! Boa tarde, Dani. Dani tá no ônibus voltando pra casa. Nath, boa tarde. Boa tarde, meninas. Boa tarde. Hoje eu tô com o telefone aqui pra eu poder ver vocês. Ela deve estar sem fone. Oi, Camila. Gente, eu tô tossindo um pouquinho ainda, você sabe? Eu acabei de voltar do hospital, voltei hoje do hospital. Ainda tô com um pouquinho de tosse ainda, se der umas engasgadas aqui. Vocês quebram um galho pra mim hoje, tá? E aí, como foi? Sim, dá um delay, mas sim. Faz parte. Vamos começar? Vai ficar mexendo no celular? Não, tá fazendo. Boa tarde. Nós fizemos essa live, né? O pessoal pediu semana passada. E eu... O pessoal pediu, uma pessoa pediu, e eu não posso ver ninguém pedindo pra falar de demonologia, porque eu sou compulsiva com demonologia. Então, um total de uma pessoa pediu, eu estou aqui fazendo uma live sobre demonologia. Né? Nós somos um país laico, tá, gente? E eu quero deixar claro que nós, a Botica do Feiticeiro, a gente não faz pacto, tá? O nome demonologia é uma ciência, é uma matéria estudada. A Carolina tem toda uma vida acadêmica. A demonologia, ela nada mais é do que um ramo da teologia, na verdade, né? Ela é um estudo sistemático dos demônios, um ramo da teologia, é isso que ela é. Grosseiramente, para resumir o que é a demonologia, é isso. Então a demonologia ela não tem ligação específica com religião nenhuma e ela não tem nada, não tem nenhuma relação com o pacto ou culto aos demônios, né? Porque o pessoal veio já, ó, a milhão. Ah, é pacto, quero fazer pacto. Gente, calma, tenha paciência, né? Pediram pra eu falar de Goetia, então eu vou começar resumindo a Goetia pra vocês, pra depois a gente falar só de demonologia. Eu não trabalho com Goetia, tá? A Goetia é uma linha de prática mágica de alta magia, tá? Ela foi baseada no livro Ars Goetia, que é a arte da Goetia, que aparece como na primeira seção do Grimório da Chave Menor de Salomão, tá? A Goetia significa feitiçaria, truques, feiticeiro, bruxo. A Goetia tem gente que vai falar que são 52 ou 32 demônios. Entre eles a gente tem os demônios mais famosos, que é Abingor, Asmodeus, Astarote, Baal, Belial, Caim, Amon, Valak. Porque eu tô só resumindo, eu não quero me aprofundar nisso para não dar brecha, entendeu? Então a Goetia ela trabalha com a invocação de demônios para trabalhar com eles, né? Eles cultuam e trabalham com os demônios, eles fazem os pactos, tudo isso. A demonologia não tem nada a ver com isso. Tá? Não é porque a demonologia também estuda os demônios assim como a Goetia. A demonologia estuda os demônios da Goetia também, mas ela não faz nenhum tipo de pacto, nem nada do tipo, tá? Ela é um ramo da teologia, ela é um ramo de estudo. Quem trabalha hoje em dia muito com... Hoje em dia não, né? Quem trabalha muito com demonologia é o Vaticano, tá? Você não precisa ser um sacerdote da sua religião para você ser demonologista, mas você precisa ter um estudo teológico e um estudo acadêmico sobre. Nos Estados Unidos e na Europa existem mestrados, doutorados e até PhD em demonologia. O Vaticano oferece cursos de demonologia e exorcismo para homens, infelizmente, porque senão eu já estava lá. Se bem que eu não posso entrar no Vaticano porque eu tenho tatuagem, né? Mas o Vaticano até hoje oferece curso de exorcismo e curso de demonologia, tá? E o que a gente estuda em demonologia? Na demonologia, a gente vai fazer um estudo, não é diferente do que a angelologia faz com os anjos, né? A gente vai estudar quem são os demônios, a gente vai estudar a hierarquia, porque dentro do inferno tem a hierarquia. Daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre isso. Hoje, no Vaticano, eles estudam... A minha linha de demonologia, ela é bem católica, tá? Não pode lutar contra o demônio? Pode lutar, não pode invocar. Lutar pode. A demonologia, ela faz essa batalha contra os demônios, né? Que eu vou falar sobre isso também. Mas a Goetia trabalha com a invocação dos demônios também, que é o que eu não faço, né? Que são os pactos e essas coisas. O meu lado é só o
bater de frente. Né? Tem nada com isso. Tem nada com isso, tá bom. Eu comecei a estudar demonologia por um lado bem católico. Eu nunca fui da igreja católica, tá? Quem não sabe, eu era da igreja evangélica e virei umbandista. Mas eu gosto muito do... Eu nunca estudei angiologia, eu não gosto de nada disso, eu não gosto de nada da igreja católica. Mas eu gosto muito do estudo de demonologia do Vaticano e do jeito que eles gostam de pegar qualquer deus e qualquer entidade e transformar em um demônio. Eu adoro o jeito que a cabecinha deles funciona, eu adoro estudar isso. Isso não quer dizer que eu concorde com tudo que eu estudo, tá? Estudar demonologia não significa que você concorde com tudo. Significa só que você tem que estudar. O que eu mais estudo é pelo Vaticano, mas para você ser um demonologista é importante você estudar sobre tudo. Então, cada religião tem uma visão e uma interpretação do que são demônios. Né? Um demonologista ele é um demônio que analisa tudo isso. Então, a hierarquia dos demônios, as características, as origens dele, de onde eles vieram, e assim vai. No islamismo, né, pra gente falar um pouquinho sem ser do católico, porque do católico a gente sabe que tem, né, dois reinos, o reino dos céus, né, o reino de Deus e o reino de Satã, e esse embate eterno que ficam entre os dois. No islamismo, o demônio não é um anjo e também não é necessariamente mau. Né? No islamismo, ele possui o mesmo livre-arbítrio que os humanos. Porque, mais uma vez, essa contraposição de bem e mal é uma coisa do cristianismo, né? Igualmente para os judeus, então a gente pode falar que as religiões abrâmicas, na verdade, que fazem esse embate. Né? O islamismo ele até considera as forças adversárias de Alá, porém elas são de melhor expressão. Não é que nem aqui que a gente vai na igreja e fala mais do adversário do que do próprio Deus. Né? Para os budistas, existe um inferno povoado de demônios, que eles ficam diretamente tentando literalmente os humanos a pecarem, né? Os mortais. Esse demônio chama Mara. Mara, ele é o demônio da ilusão, e foi ele que, dizem, né, pelas histórias, que foi ele que tentou criar as alucinações para que Siddhartha se desviasse do caminho dele, né? Porque esse Buda é aquele que veio da luz, aquele que faz a luz, o Mara é aquele que faz a alucinação, a ilusão. E no hinduísmo existem vários deuses, né? A gente sabe que a religião hindu, para mim, é uma das que mais tem deuses, né? As que mais cultua deuses. A mesma quantidade de deuses que eles têm, do outro lado eles têm os demônios dele também, e assim como no cristianismo, né, eles ficam nessa eterna disputa do bem e do mal. Quer falar alguma coisa? Não, tô gostando. Tá gostando? Minha mãe, que é a teóloga master daqui, fica aqui só me olhando. Hoje em dia, num curso de demonologia do Vaticano, o que é que tem? Né? Ele tem a existência do demônio, que eles estudam, as tentações, como você lutar com essas tentações, né? Tanto espirituais quanto carnais. Eles estudam as obsessões, né? E as possessões do exorcismo. Hoje em dia, eu que trabalho com demonologia, faz muito tempo que eu não vejo nenhum relato, nenhum caso, nem me chamam para cuidar de algum caso que de fato chegue no nível de uma possessão demoníaca, né? Coisa que era muito comum há muitos e muitos anos atrás. Hoje em dia, o maior caso são das obsessões demoníacas, né? E quando a gente precisa entender, minha opinião, tá? Minha opinião pelos meus estudos, cada pessoa acha uma coisa para ninguém me metralhar aqui depois. Que é muita pretensão nossa achar que um ser demoníaco vai sair lá do reino infernal dele pra vir aqui atazanar a vida do Jorginho da padaria, né? Vocês não acham? Ou eu tô errada? Porque você acha que ele não tem mais nada pra fazer? Vou falar aqui pra vocês quais são as hierarquias do inferno, né? Que seriam esses demônios que vêm até a Terra. A gente começa com a Trindade Infernal, que são os representantes do rei, os reis, os príncipes e as princesas, os duques, os marqueses, os presidentes e os cavalheiros. Aí você acha, mesmo que vamos pegar lá no nível do menor cargo, que são os cavaleiros, você acha que ele vai sair de lá de onde ele tá pra vir atazanar a vida de uma pessoa? Uma pessoa qualquer, não é uma pessoa famosa, não é nada, é uma pessoa qualquer. Ó, a mesma coisa pra quem trabalha com pacto. Isso a galera vai me xingar com certeza, né? Ah, eu fiz aqui um pacto. Ah, foi com ele sim que você fez, foi um pacto com o Belial você fez. Ele saiu lá do reino dele, Belial, que é um dos reis do inferno, ele vai sair lá do trono dele, vai deixar o trono dele vazio, com um monte de ser infernal ali, que vai se matar pra pegar o lugar dele, pra vir trazer macho pra você. Pra vir acabar com a vida do fulano que você discutiu.
Eu tenho um problema muito sério com isso, gente. Eu não sei o que vocês acham. Fala aí o que vocês acham no comentário, se vocês acham que... Eu acho que, assim, o que acontece é que, na verdade, eles têm a própria egrégora negativa deles, de seres e obsessores e escravos, e que esses seres vibram nas mesmas energias que eles e que eles mandam esses escravos. Não é com ele que você tá fechando o pacto. Tá muito longe de ser com ele. Pelo menos é o que eu acho, né? Eu acho que o demônio tem muito mais o que fazer. Isso tá muito divertido, eu concordo com o meu. O Henrique gosta de botar uma lenha, né? O meu tá travado, eu tô aqui tentando seguir os comentários. Eu acho, gente, eu acho. Esse pessoal que trabalha com Goethe vai me matar pra acabar essa live, né? Porque se o pessoal ver isso, o pessoal vai me xingar até. Mas eu acho que tem muita coisa pra fazer, entendeu? Pra ele largar o trono dele pra ir ver o que está fazendo. Mas tudo bem. Vocês querem? Vamos falar um pouquinho dos 7 príncipes do inferno? Eu tenho aqui a foto daquele baralho que vocês gostaram semana passada. Tenho alguns, não achei todos no baralho. Não sei se o baralho da minha mãe tá incompleto ou se realmente não tem. Eles têm ligação com os 7 pecados capitais. Eu também não concordo totalmente com essa lista aqui, tá bom? Vou pegar a lista padrão, mas eu não concordo totalmente. O primeiro, que seria o demônio da gula, é o Beelzebu. O Beelzebu, na verdade, ele foi demonizado, né? Mas ele era um deus da fertilidade dos cananeus. E ele foi transformado no demônio da gula pela igreja. O segundo que eu não tenho aqui é o Mamon. O Mamon é o demônio da avareza. E na Bíblia, não me perguntem nada de passagens bíblicas, eu só sei esse pedaço porque está em outros livros de demonologia que eu estudo. Bom, Mamon significa riqueza em aramaico. E na Bíblia tem uma passagem que diz que você não pode servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. A história de Mamon é que ele, quando os homens ficavam cavando, procurando ouro, ele ia lá e falava assim, você tem que escavar em tal lugar que aqui tem ouro. Então ele falava para as pessoas onde tinha, e a igreja não gostava disso. Então ele foi demonizado, porque falou que você não pode adorar Deus e o dinheiro, então eles ficavam com o ouro todo para eles. E, mais uma vez, o povo, né, na mão da igreja. Sempre dominação. Sempre dominação e distorção dos fatos, né, para manipular todo ali. O terceiro é o Azazel. O Azazel é o demônio da ira. Ele ensinou os homens a fabricar armas de guerra. Esse aqui todo mundo conhece, e eu não concordo, mas tá aqui. Lúcifer, né, como orgulho, por conta da soberba dele perante a Deus. Olha que bonitinho que ele é no baralho. Um querubim. Asmodeus, o demônio da luxúria. Ele era um deus persa de uma religião chamada Zoroastrismo, uma religião persa, que é bem famoso também. E o outro seria o Leviatã, que eu também não achei, que é o da inveja, porque ele torna os homens hereges, porque ele tem inveja. E o Belfegor, que também é muito conhecido, que ele é um deus da preguiça. Vamos falar um pouquinho do Belial? Ele não tá na lista, mas o Belial pra mim não podia não estar na lista. O Mamon é super útil, eu também acho o Mamon super útil. Por isso que a igreja pegou tudo pra eles, né? O Belial, ele foi o primeiro a se juntar à legião de Lúcifer e o que mais arrastou anjos com eles, né? E ele, o Belial, isso quem diz, né, essa história de Belial é de um livro chamado Paraíso Perdido, do John Milton, que dizem que, nesse livro, o John Milton conta a história da queda de Lúcifer, né, e da formação do inferno e de tudo isso. Há relatos de que quem sussurrou as palavras para que esse livro fosse escrito foi Belial, no próprio ouvido de John Milton. Eu sou apaixonada por esse livro. E ele descreve o Belial de uma maneira, para mim, que é muito delicada demais até, assim, muito precisa. Porque ele aparece no livro como... Ele é quase como se fosse um político, o Belial. Ele vai lá, ele é o que... Então os demônios estão se matando ali, chegaram no limbo, no meio do nada, e eles estão se matando. Na verdade. Ele é o pacificador ali, na frente de todo mundo, né? Ele não, desse jeito a gente não vai resolver nada, vamos parar tudo aqui e vamos resolver. Então ele assume essa postura, ele é o orador dos demônios, né? Só que ele é a representação do próprio caos. Então ele é o mais violento, o mais grotesco possível. Eu vou até pegar aqui um pedaço, que é o pedaço preferido do livro, para descrever o que ele fala de Belial.
Ó. Pelo outro lado elevou-se Belial, em gesto gracioso e humano. Ninguém tão belo parecia ter perdido do paraíso, feito com tamanha dignidade e bravura, mas tudo era falso e vazio. Então, na verdade, que toda essa postura que ele botava, né, ali, não era nada do que ele realmente era. Na verdade, ele usava aquilo como uma capa. E com isso, eu desenvolvi um estudo, que é assunto para outra live. Vou só fazer um braço aqui, se vocês se interessarem, eu posso falar sobre isso depois. Sobre um... Oi? Tem bastante tempo. Tem bastante tempo, mas aí que eu vou embora mesmo, né? Um estudo sobre a demonologia, sobre os arquétipos do demônio, porque esse é o arquétipo de Belial, né? Que é o meu preferido, é o que eu mais estudo. E aí, fazendo isso, depois de muita terapia, análise com a psique. Então, é um estudo como se fossem os demônios da nossa psique. Então, ele é um ser que ele se mostra... Então, aquela pessoa que se mostra muito pacífica, que quer resolver tudo pra você... E, na verdade, ela está escondendo alguma coisa, né? Que é a natureza demoníaca e rebelde dela. E que quantas vezes a gente não faz isso? E eu comecei a fazer um paralelo da demonologia com a psicanálise. Eu sempre falo de psicanálise aqui também, eu sempre chego na psicanálise, né? A mesma coisa que eu... Sempre chego no mesmo lugar, né? Demonologia e psicanálise. Eu fiz a mesma coisa, meu TCC foi sobre isso. Sobre a Divina Comédia, imagino que todo mundo, mesmo que não tenha lido, conheça a Divina Comédia de Dante Alighieri, que é... Esse é o Dante. E que ele conta a trajetória dele, né? Que ele vai buscar a mulher dele no inferno, né? A Beatriz, que é a grande paixão dele, a musa inspiradora dele. E eu fiz um trabalho que ele vai contando, ele vai descendo todos os graus do inferno até ele se deparar com Lúcifer, né? E ele dá todas as descrições de todos os demônios, conforme ele vai descendo os graus do inferno, até para que, quando ele foi prometido para ele, que quando ele voltasse para a Terra, ele receberia uma coroa de louros, né, pela igreja de Florença. A coroa de louros naquela época era uma representação de... Era um título, né, muito grande, um prêmio muito grande na época. Só que ele morre, né, quando ele volta para a Terra, a igreja de Florença dá um perdido nele, ele nunca recebe. Então eu fiz uma sequência de trabalho do Dante, começando quando ele desce para o inferno, ele vai perdendo as características físicas dele, vai parecendo cada vez mais com um demônio. Então ele vai perdendo traços humanos, vai ganhando chifres, vai ganhando dentes, vai ganhando asas. E o trabalho final que eu fiz é quando ele dá as características de Lúcifer como um ser de 3 faces, né? Uma preta central. A Santa Trindade. É a oposição à Santa Trindade, né, na verdade. Uma preta, uma vermelha e uma amarela, né, com os chifres, e cada um devora um dos pecadores. E eu fiz exatamente toda a descrição do livro da Divina Comédia, eu fiz só que com o rosto de Dante, como se Dante fosse o próprio Lúcifer, como se na verdade essa viagem para o inferno fosse uma viagem para o inconsciente dele, para ele lidar com os demônios interiores dele. Então, por que eu estudo tanto a demonologia, sendo que eu não invoco o demônio, sendo que eu não acredito em catolicismo? Porque eu achei um arquétipo, vários arquétipos, que se encaixam muito bem na psicologia. E isso para mim, isso foi essencial, foi um processo de cura muito importante para mim. Então a demonologia foi essencial para trabalhar minha saúde mental, para eu botar os meus demônios à minha frente e para eu ter coragem de me desfigurar, eu virar meu próprio demônio, encarar meu demônio de frente, para que depois eu pudesse ressurgir e receber a coroa de flores, de louros. Depois eu fiz o Dante, né, voltando e recebendo a coroa de louros dele. E eu acho isso muito interessante. Eu tenho algumas coisas para indicar para vocês sobre demonologia, se vocês quiserem. Quem quiser começar a estudar demonologia mesmo, tem um livro que chama Dicionário Infernal. Ele tem 69 demônios, é um livro ilustrado, né? Ele é como se fosse um dicionário mesmo. É do Jacques Auguste Simon. É um livro de 1818. E mesmo porque depois do dicionário... Esse aí foi o único dicionário infernal que foi publicado. Foi. Nenhum, não existe outro. Vocês acham ele em PDF, ele para na letra L, se eu não me engano, ou na letra M, é normal, ele para ali mesmo, tá? O livro não tá pela metade, ele para ali mesmo. E o que eu gosto muito, apesar dele ser bem católico, ele tem essa parte de falar de onde vieram. Então ele vai falar que o Mamon, na verdade, ele era um deus de um determinado lugar, e o que aconteceu, quando aconteceu. Vai ter essas mesmas gravuras aqui, vocês encontram lá, essas gravuras são de lá. Tá? As gravuras do... Tem um artista que chama Gustave Doré, escreve Doré.
Ele ilustrou tanto a Divina Comédia quanto a Bíblia e o Paraíso Perdido, então olhar as gravuras dele também são nesse estilo aqui. Eu recomendo muito. O Paraíso Perdido de John Milton, que é esse que conta a história da queda de Lúcifer. A Parte do Inferno, que é a única que eu gosto, da Divina Comédia. Se não quiser ler o resto, não faz questão nenhuma também. Não, eu gosto do Paraíso. Não, pra quê? Paraíso é muito, muito católico. Assim, a Divina Comédia é um livro bem político, tá? Mas se você for olhar pela parte de demônio, é muito interessante. É muito legal e corajoso você estudar isso de uma forma lógica para si própria. É muito foda mesmo. Na verdade, foi um surto, né? Na verdade, eu não tive controle nenhum sobre esse processo. Eu tinha um sonho, quando eu era pequena, que eu andava numa rua e vários demônios vinham atrás de mim. E eles vinham correndo atrás de mim. E eles sempre me pegavam. E aí eu cheguei a acordar machucada algumas vezes. E aí eu gostava muito de filmes de terror e já tinha visto, assim, alguns filmes de terror que quando você descobria o nome de um demônio, ele perdia o poder. E aí eu entrei naquela vibe meio Bela do Crepúsculo procurando sobre vampiros no Google, sabe? Eu entrei nessa vibe com o demônio. E eu devia ter uns 12 anos, 13 no máximo, não tinha mais que isso. E eu comecei a procurar sobre demonologia ali. E eu fiquei fascinada pela demonologia. E, de fato, quando eu ia descobrindo, porque todos eles tinham rostos bem marcados, eram sempre os mesmos 7 demônios atrás de mim. E conforme eu fui descobrindo o nome deles, eles foram desaparecendo. Só teve um que nunca foi embora. Que era o meu abençoado Belial. Que eu só fui me livrar dele na faculdade. Eu tive que fazer uma série de trabalhos gigantescas sobre ele. Pra quem não sabe, eu sou artista plástica, né? Tive que fazer uma série de trabalhos gigantescas sobre Belial. E aí depois que parou de vir Belial, começou a vir Dante. E aí eu juntei Dante com Belial e Lúcifer. Mas começou tudo num surto. E eu me apaixonei pela demonologia. E depois eu comecei a fazer terapia e comecei a fazer um parênteses entre esses arquétipos. E eu fui longe nisso. Muito, muito longe. Posso falar uma coisa? Por favor, eu já falei tudo que eu tinha pra falar. A abençoada da minha filha, ela só me falou desse sonho mês passado. Dessa busca dela, entendeu? Coisas que comigo aconteceram exatamente. Eu não sabia que eu nunca tinha te falado, não foi por mal. E ela nunca tinha me falado, eu falei, putz, se tivesse me falado isso. Aí ela começou a contar, falou assim, termina assim, assim, assim. Porque foi só uma repetição de ciclos, né? Coisa que ela podia ter Mas olha só, muito mais cedo. Se eu tivesse te contado meus anos de estudo de demonologia. Mas poderia ter sido mais leve, né? Ou poderíamos ter estudado juntas. Por que a gente não faz a força do surto, assim, né? Foi no surto, funcionou. Mas agora a gente tá desenvolvendo um novo estudo aqui juntas agora. Mas, ó, gente, em minha defesa eu não sabia que eu não tinha falado, tá? Eu achei que eu tinha falado pra ela. Ela foi lá em casa um dia e eu simplesmente comecei a falar comentei alguma coisa sobre o Belial pra ela, porque eu gosto tanto de manter eles à minha frente. Meu TCC é uma pintura, uma gravura em metal desse tamanho, ela fica na minha sala. Eu tenho um estandarte que pega a parede inteira com um texto que eu escrevi sobre o Belial, com uma gravura do Belial embaixo. A minha casa é assim, então os meus demônios são espalhados pela minha casa ali. À vista, sempre no meu campo de visão. E eu comentei alguma coisa com ela sobre o Belial e a gente entrou nisso. Ela, não, porque eu tinha um sonho. Aí eu, não, porque eu tinha um sonho. Esse sonho era meu. Aí ela, não, como assim? E a gente começou a falar disso e a gente teve o mesmo sonho, a gente passou pela mesma coisa e a gente não sabia. Mas o seu processo foi depois. Os meus sonhos eram quando eu tinha 2 anos, 3. O meu eu já tinha uns 13 anos. Foi mais tarde, 12, 13 anos. Uma década quase depois, diferente da minha. Eu acho que eu tinha uns 13 anos. Pessoal, ninguém tá perguntando nada? Não. Vou falar pra vocês aqui quais são os níveis dos infernos de Dante, porque ele é classificado em pecados, né? O primeiro grau é o limbo. Mandem perguntas, gente, interajam comigo. Eu me empolgo no assunto, eu falo rápido, tem meia hora ainda pra falar aqui. Eu achei que era muita coisa pra falar e eu não tenho mais o que falar. O primeiro nível é o limbo, né? No limbo são onde ficam os pagãos, eles vivem num castelo de pedra. Deixa eu esclarecer uma coisa aqui. Isso aí é um estudo acadêmico das religiões abrâmicas, basicamente do cristianismo, não, tá? Isso aqui é Divina Comédia. Divina Comédia é um livro. Mas ele era direcionado pro cristianismo católico. Sim. Isso aqui não é a nossa verdade, tá? A nossa vertente. Eu não acredito em quase nada daqui, tá? Mas a gente está seguindo a escritura lá do livro. Só pra deixar claro. Só que eu vou falar, esse aqui é o Esquema do Inferno de Dante Alighieri da Divina Comédia, tá?
Eu não tenho nada a ver com isso. O primeiro grau é o limbo, onde ficam os pagões. E é muito bom porque, né, todo mundo que nasceu antes da Era de Cristo também vai pra lá. Porque você não conheceu ele, só que aí eles são justos, né? Eles são justos fazendo assim. Já que você não teve oportunidade de conhecer, você não foi pagão porque você quis ser. Foi porque você veio antes, mas você não conheceu, então você vai pro inferno. O limbo é o único lugar onde não tem punição. Então você nunca vai ascensionar aos céus. Você fica lá de boa. É o único lugar que você fica lá sossegado. Você não é punido, você não é nada, não é torturado. Você só fica lá, você vai ter que viver lá. Você nunca vai poder ir pro céu. O segundo é onde fica, é o Vale dos Vastos, né? Onde ficam os luxuriosos. O Lago da Lama é da gula. A Colina das Rochas da ganância. E aí ele passa pelo rio Estige. E aí o bagulho vai ficando 13, né? Que é o da ira. E depois que ele passa pelo rio Estige, né? Da ira, ele chega na cidade de Dis. A cidade de Dis, no primeiro lugar, tem o cemitério do fogo, que é da heresia. Depois ele vai no Vale do Flegotonte, que é da violência, e ela é dividida em 3 giros. Primeiro é a violência contra o próximo, depois é a violência contra si mesmo, né? Então são suicidas, e por último a violência contra Deus. Depois a gente tem no oitavo círculo o Malebolge, que são os fraudulentos, né? Os ladrões, as pessoas que enganavam as outras pessoas. E por último, o Lago Cosset, que é a traição, que é onde fica Lúcifer, né? Ele também é dividido em várias partes, né? São os que traíram os seus parceiros, os que traíram a sua pátria e por último aqueles que traíram o seu Deus, que é onde está o Lúcifer devorando as 3 cabeças. Tem uma questão, não sei se vai destoar muito. Recentemente, lembrei que um autor brasileiro da década de 50 relacionou os Exus da Umbanda com os demônios católicos. Discorra sobre, joga o nomezinho dele aqui, joga pra gente... Acho que foi da Massa. Ai, cacete. Eu acho. Não joga o nomezinho dele, não. Pode pôr. Joga o nomezinho dele, não. Não, Aloysio Fontinelli. Não é, não. O WW da Mata fica ruim de falar mal, né? Eu não concordo, né? Eu não concordo. O demônio, pra mim, ele tá muito mais próximo de um Exu. O Exu tá muito mais próximo de Deus do que de um demônio, né? Eu não vejo esse lado infernal. Eu entendo o parênteses, mas eu não concordo. Porque pra mim, os demônios... E eu tenho uma questão ainda se eu acredito ou não em demônio, tá? É um assunto bem complexo pra mim. Mas se existe demônio, pra mim, eles são um arquétipo de uma coisa negativa. Não um negativo que trabalha dentro da lei. Se a gente tem a essência... o meu Deus, eu também não acredito em Deus como um ser que fica lá e apontou o dedinho em tudo. Eu acredito em Deus como um pensamento coletivo, como a formação de uma egrégora num pensamento bom. E pra mim o mal e os demônios, e isso pode se subdividir em várias frequências, em vários seres diferentes, em vários seres infernais diferentes. Pra mim talvez eles sejam um arquétipo negativo disso. De um monte de pessoa mentalizando uma energia negativa de algo ruim, formando essa egrégora, forme o que talvez eu acredite que seja um inferno. Isso é a minha opinião, tá? E isso não é verdade nem pra mim, quem dirá eu falar que isso tem que ser uma verdade pra vocês, tá? Isso ainda é uma coisa que eu busco entender. Porque é uma coisa que eu não acredito pela minha religião, mas eu já tive experiências de saber que existem, mas eu não sei dizer como existe. E pra mim, o Exu não é porque ele trabalha no nível de baixo que ele é um arquétipo de algo ruim, entendeu? Ele trabalha no negativo, ele trabalha no de baixo, mas como um complemento da luz e não como uma oposição. Então, a partir do momento que você bota o Exu fazendo... Primeiro que eu acho sincretismo uma coisa absurda, né? Eu não concordo com sincretismo com nada. Sincretismo pra mim é um negócio que não existe. Foi uma coisa que o sincretismo só... Já perdi a linha já no negócio, né? O sincretismo pra mim ele foi só feito para que as pessoas pudessem naquela época cultuar as entidades delas aqui. Então elas tentaram fazer relações, isso não significa que uma coisa tenha absolutamente nada a ver na outra. Eles associaram o arquétipo. Associaram por um momento de necessidade. Com os coisa que hoje em dia a gente não precisa, entendeu? Eu não gosto de sincretismo. Então eu não gosto de sincretismo nem de orixá com santo, quem dirá vir comparar Exu com demônio pra mim, né? Então sincretismo da alergia hoje em dia.
Deixa eu vou minha opinião. Então, o livro é de 1950, tá? Século XIX, século XX, nós estamos no século XXI, 2022, e até hoje os Exus, eles são nomeados como os demônios, os diabos. Entra bem na questão, né, do colonizador, né, de querer demonizar o que era cultuado por seres sem alma, sem cultura, sem nada, né, sem nenhuma dignidade, sem nenhuma capacidade racional, né, porque eles eram só como uma mão de obra, sem sentimentos, né? Então, para eles menosprezarem essa situação, essa condição, eles demonizaram, né? Mas eu acho que o colonizador, ele foi o grande demônio. Eles vieram aqui com uma falsa, nomeando uma salvação para colonizar, mas na verdade eles foram os grandes demônios. A gente tem que demonizar alguém aqui nessa história, até hoje eu brigo por causa disso. Foi o colonizador. Ele veio para roubar, matar e destruir. Eles não vieram aqui nos salvar, né? Nós, eu ponho como os nossos ancestrais, como os brasileiros, como os africanos. Eles não vieram, né? Eles vieram pregar uma coisa, na verdade, tudo que eles demonizaram foi tudo que eles fizeram. Ah, vamos jogar lenha na fogueira? É igual quando vem um evangélico falando que ele precisa fazer tal coisa para você se salvar. Mas, na verdade, a salvação é individual. E quando ele faz isso, que ele quer te salvar, ele tá querendo salvar ele mesmo, né? Porque ele acha que se ele fizer aquilo, ele vai ser mais digno de alguma coisa porque ele salvou alguém. Ele não tá nem aí pra você. Entendeu? Beijo, Agnes. Eu olho pra lá, olho pra cá. Dá pra olhar pro lugar só? A Agnes, ela me conhece muito bem, entendeu? E a gente tem sempre essa discussão. Ai, meu amor. Eu e ela. Oi, Rafa. Tô falando mal da igreja. Não tô falando mal da igreja. Eu tô. Eu tô falando. E, na verdade, quem trouxe essa cultura religiosa do cristianismo no Brasil foi o colonizador. Entendeu? Eu tô nem nomeando. Tô pondo como o colonizador. Eu também, os evangélicos, eu também não nomeei. O escravocrata que veio pro Brasil. Né? E hoje em dia eles... Deixa pra lá, reticência. Não, a gente foi longe agora. A gente foi muito longe. O processo vai cantar pra gente. O que eu tava falando? Nem lembro mais o que eu tava falando. Quando a gente ligar a Divina Comédia. Rafael, tudo verdade. Chegou agora. Fez prova de história hoje? Olha só. Não falei mal da igreja. O pior é que a gente não pode falar a verdade, Não pode falar a verdade, exatamente. A história do Brasil ensinada Continua. Vai chegar processo, vou mandar pra vocês. A né? gente tem que copiar o que tá no livro ali, independente de concordar ou não. Eu tive muito problema no ensino médio por causa disso. O meu foi esse também, certeza. Mas então, só pra finalizar, então não, eu não concordo com esse arquétipo, com esse sincretismo de Exu com demônio. Principalmente com o demônio católico, que não tem nada a ver com o culto de Exu com o nome de demônio da Quimbanda, tá? Significa outra coisa. Aquilo ali não é sincretismo, aquilo ali é uma linhagem e... Porque assim, quando eu falo... O Mamon não tá aqui. Se tivesse um Mamon, eu ia tirar. O Mamon, ele é bonzinho. Quando eu falo disso aqui, desses daqui, Beuzebu, Azazel... O Beuzebu até pode tirar, vai. Quando eu falo desses daqui, quando eu falo dos príncipes do inferno, eles não são seres bonzinhos, eles não são seres legais, eles não estão aqui pra fazer favor pra gente, entendeu? Eles não estão aqui pra trabalhar dentro da lei, eles não estão aqui pra trazer coisas pra você. Ó, o próprio Beuzebu aqui, na carta, esse baralho aqui, ele é usado pra evocação. Ele manifesta a aparição de outros demônios e faz o homem se destruir com seus próprios vícios. É isso que está escrito na carta de evocação dele. Você acha que um ser, que a própria carta de evocação dele está escrita isso, vai vir aqui trazer macho pra você? Vai vir aqui bater no cara que discutiu com você? Você acha que ele vai sair do trono dele pra vir fazer alguma coisa pra você em troca de meia dúzia de velho e um cabrito que você vai botar lá? Você acha que ele precisa de um cabrito? O que você acha que ele vai fazer com um cabrito? Botar lá, né? No seu. Cropote? Mamon, filha, qual que você falou? Mamon. Entendeu? Então eu não acho que... E tem Exu Beuzebu, mas eu não acho que o Exu Beuzebu tenha ligação com esse Beuzebu aqui, entendeu?
que é o que a gente estuda em demonologia. Porque é isso aqui que ele faz. Tá escrito na carta, que o baralho que é usado pra invocar ele. Tá escrito aqui. Entendeu? A vegana ama. A vegana ama. Eu pequenininha sempre estranhava porque ninguém falava da importância dos indígenas que já habitavam no Brasil. Pois era, o Brasil não foi descoberto, ele foi colonizado, né? O Brasil já estava... foi invadido, na verdade, né? A terra de Santa Cruz, né, como eles colocaram, né, foi invadida. Ela não foi descoberta. E isso é um grande problema. Meu professor de história, faz uns 10 anos que eu encontrei ele falou assim, você sabe... Naquela época eu já concordava com o que você escrevia da prova, mas eu tinha que te deixar de recuperação, porque você tinha que copiar o que estava escrito no livro e não colocar a sua opinião ali, porque desde pequena eu sempre falei isso, que estava errado. Né? Mas eu tinha que copiar colégio militar, ainda por cima eu tinha que copiar o que estava no livro. Então, mesmo que ele concordasse com a minha resposta, todo ano eu ficava de recuperação. Já sei o que mais posso falar. Que estava aqui em cima e eu esqueci. Tudo bem, e eu como demonologista faço o quê? Vamos lá, vamos pra fofoca então. Quanto tempo a gente tem de live ainda? Fui embora aqui, não tem. Tem mais um tempinho ainda. 42. Eu, como demonologista, o que eu faço? Eu costumo usar... Tá faltando, tem uns aqui, mas tá faltando mesmo. Nossa, tudo bem, Lua? Desculpa, gente. Quando aparece algum trabalho que foi feito... por exemplo, eu vou dar um caso... Trocando nomes, situações, mas explicando mais ou menos o que foi. A minha mãe foi atender uma pessoa e a pessoa falou assim, eu vi isso, isso e isso da minha casa. Minha mãe automaticamente sabia que não era ela que tinha que mexer naquilo, era eu. Ela não sabia o que era. Quando acontece isso, normalmente é porque é alguma coisa relacionada com algum arquétipo demoníaco que sou eu que tenho que resolver. Porque minha mãe não desfaz esse tipo de trabalho, quem desfaz esse trabalho sou eu. Por conta do estudo de demonologia que eu fiz. Então ela deixa pra mim. O que eu faço? Dividir, Esses B.O. sobram toda pra mim. O que eu faço? Eu me plasmo até lá, vejo, ele não vai te dar o nome dele e qualquer coisa do tipo pra você, só ir lá e mandar ele embora. Eu tenho que analisar as características físicas dele, comportamento dele e tentar encaixar ele dentro de uns 72 arquétipos. A partir do momento que eu tentar descobrir com qual arquétipo pelo comportamento dele, ou seja, eu preciso ficar lá olhando ele, vendo o que ele faz, interagindo com ele. Esse, no caso, ele ficava dentro de uma parede e se enraizava assim na parede. Ele era todo branco, então pela cor dele, pelo jeito que ele se esconde, se ele é mais agressivo, se ele grita, se ele não grita, se ele é calmo, se ele não é, porque tem demônio de todo tipo possível. Eu tenho que analisar tudo isso. Tentar ao mesmo tempo proteger as pessoas que estão ali em volta dele, entendeu? Proteger. Tentar não, mas fazer tudo ao mesmo tempo, entendeu? De preferência sem ele me ver, até eu descobrir quem ele é, descobrir o nome dele, pra eu conseguir desarmar ele. É um trabalho pra mim parecido com o que a gente faz dentro da apometria pra desarmar um mago negro, pra tirar a pedra dele. Você tem que botar ele num estado de dormência pra conseguir tirar a pedra dele. Então é uma coisa meio parecida com isso. Olha, autoobsessão, sim. Autoobsessão é uma coisa que pode acontecer, sim. Normalmente, o que mais acontece... Isso é muito raro de acontecer, tá? Eu tô falando de coisas que eu costumo pegar, eu pego 2, 3 casos disso por ano. Então é raro aparecer hoje em dia. Normalmente, os principais casos de obsessões demoníacas que acontecem hoje em dia são de arquepadias, né? Arquepadias, como eu já falei, são trabalhos que já foram desfeitos, já foram consumidos, mas a energia, pela natureza, mas a energia do trabalho ficou ativa, de encarnações e encarnações passadas da pessoa. E naquela época era uma época onde era mais comum fazer trabalhos com pactos e com demônios. E aí a pessoa volta com esse arquétipo, com aquela presença demoníaca. É difícil hoje em dia um ser demoníaco sair do lugar dele para vir fazer alguma coisa. Mas também acontece de obsessores se passarem, né, serem escravos e se passarem. E é claro, é porque a gente nem imagina, e nem eu que trabalho com isso imagino o que é uma força de um demônio de verdade. Mas eles são esses seres que se passam por esses demônios e a gente quebra eles usando o nome do mestre deles do mesmo jeito. Eles são muito poderosos. São muito poderosos. E eu te garanto que a força deles não chega aos pés de um demônio de verdade, que é aquele que tá lá no reino dele, que não vai sair de lá por nada. Ele sempre vai ter um capanga pra
pra mandar vir no lugar dele, entendeu? Ele não vai, imagina, nunca sair de lá. E aí deixa eu só finalizar esse caso, né, para não ficar no ar. Esse caso dessa obsessão que a gente teve, desses ataques, foi uma proteção que um ancestral fez para as gerações futuras. E aí ficou aquela arquepadia, né, dentro da hierarquia espiritual da família para os novos que iriam encarnar. E aí o gatilho foi, ela mudou para uma casa onde na casa tinha uma proteção com essa mesma entidade. Então, assim, quando a gente for comprar um imóvel novo, ou a gente for alugar, quando a gente for investir em algum imóvel, se você tem intimidade com a pessoa, perguntar quais são os assentamentos das forças que estão presentes aqui nessa casa, seguras, porque antigamente, quando se construíam as casas, se colocavam símbolos, se faziam invocações em lugares específicos da casa, para proteção da casa, do imóvel e da família, que ali vão residir. Então, a gente precisa fazer um rastreio no imóvel inteiro, tanto do lado físico quanto do lado espiritual. Porque essa arquepadia dessa proteção com aquele ser estava do lado espiritual acoplado com o lado físico da casa. Porque ele estava atrás de um quadro. Entendeu? Então tinha a parte espiritual na parede e atrás do quadro tinha a parte física. Que são os portais, que aí abre um portal e aí quando a menina entrou, as energias se encontraram e deu gatilho neles. Deu tanto do lado espiritual quanto do lado físico. E foi um trabalhinho de uns 6 meses que nós trabalhamos. Foi um trabalhinho de uns 6 meses. Entendeu? Então, assim, é bom fazer o rastreio, fazer radiestesia, fazer alguma magia de limpeza, magia das conchas. Eu geralmente faço magia das conchas para recolher tudo e faço várias limpezas, vários trabalhos antes de vocês fazerem a abundância. Quem se interessar por bastante demonologia também, vocês já devem ter ouvido falar na família Warren, que é o Ed e a Lorraine Warren. Eles são representados no filme da Annabelle, são eles que resolvem o caso. Invocação do Mal, todos os filmes do Invocação do Mal, tem o Ed e a Lorraine, eles são pessoas de verdade, eles existiram. A Lorraine morreu há pouco tempo, acho que há 2 anos atrás. Eles eram casais de artistas. Ele foi formado demonologista e exorcista pelo Vaticano, e ela era artista plástica, foi formada em colégio de freira, e ela era médium de transe intenso, de transe leve, perdão. E aí eles começavam, como ela tinha visão e ele sabia trabalhar com as coisas porque ele tinha feito curso no Vaticano, eles começaram a ir juntos. Eles eram artistas, fizeram faculdade de artes juntos, iam nas casas mal assombradas e pintavam as casas em troca de ouvir a história, né, de assombração da casa. Até que eles começaram a trabalhar com demonologia. Os dois são demonologistas, o Ed é demonologista até pelo Vaticano mesmo, quer dizer, era, né, que já faleceu. Eles têm vários livros deles mesmos, né? Não só sobre os filmes, mas todos os filmes são casos reais que eles trataram. Se você procurar na internet, você acha vários casos, várias fotos do trabalho deles. Eu sou apaixonada. Eu tenho o brasão da família deles tatuado. Não tenho da minha, mas eu tenho da família da outra parte. Tatuado aqui o brasão da família deles, que eles são a minha maior inspiração de todas da vida. Então, quem se interessar e quiser procurar um pouco mais sobre o Ed e a Lorraine Warren, eu recomendo muito. Que também são uma inspiração para mim. Tanto os filmes, mas os livros são maravilhosos. Já tem 3 livros já. O primeiro é bege, o segundo é o vermelho, o terceiro é o preto. Recomendo. O primeiro é o melhor. Recomendo muito. O que mais? Perguntas, o pessoal parou de perguntar. Eu tenho muito medo da freira, não vejo nem ferrando. Eu adoro, sou suspeita. Eu não curto muito filme de terror, não, entendeu? Eu sou base de uma comédia e... Eu adoro filme de demonologia. Então, filme de exorcismo, essas coisas eu adoro. Tô suspeita. E eu sempre falei pra ela, assim, fecha essas brechas aí, porque você fica fechada no quarto, tipo a Dona Agnes. Hoje eu fecho tudo. Hoje em dia eu assisti um filme de terror Falei, com defumação. Abre umas brechas tão desnecessárias. Não é uma brecha, é estudo. É estudo. Entendeu? Estudo. Eu brigava muito com ela quando ela era Tô estudando. adolescente por causa disso. Mas... Sobrenatural Insidious, né? O meu demônio que me seguia, o meu Belial, era igual aquele demônio vermelho lá. Era parecido com aquele.
O sobrenatural é o do menino? É, Insidious. Então. Aquele que ele dorme. Eu tenho uns gatilhos, entendeu? E umas reminiscências. É igual assistir. Gente, alguém assistiu O Demônio da Cracóvia? Alguém assiste aquele filme pra conversar comigo? Por favor, daquele filme? Vou acabar de ver. Porque ninguém comentou comigo. Eu tô cheio de dúvidas ainda daquele filme. Vamos fazer um cachê aqui grátis pra isso. Entendeu? O Demônio da Cracóvia? É um filme que me deu muitos gatilhos e me deu muita reminiscência. Porque eu olhava e eu falava assim, gente, eu nasci ali, eu vivi ali. Foi bem louco aquele filme pra mim. O Henrique falou que tem medo até do Pennywise. Porra de medo? É do Pennywise do It. Ai, também não gosto. Meu negócio é mais filme de espírito ali, de demônio mesmo. Tem uns bons pra indicar. Quem quiser, vem de zap, no grupinho do zap de filme de terror. Vamos? Um grupinho de demonologia. Eu tava querendo montar um curso de demonologia, assim, um bate-papo de demonologia, sabe? Pra gente estudar todo mundo junto, discutir sobre. Entendeu? Um tempo atrás a galera desistiu, foi com preguiça. Se vocês animarem, só chamar. Você vai tirar a carta? Eu não sei, tô pensando, alguém vai perguntar alguma alguém coisa quer tirar do tarô? Minha Ontem mãe tá foi com o tarô dia na mão. mundial do tarô. Só as cartas pulando aí. É só as cartas pulando, ó. Olha só as cartas que tá pulando pela Vamos ver, terceira Bahia. vez. Nossa, para de baralhar esse negócio aí. Vamos ver, só tá pulando carta boa aqui. Vamos ver qual vai ser a próxima que vai pular pra ver se eu vou mostrar ou não. Vou fechar meu baralho. A gente não tem baralho hoje não, tá? Tem baralho hoje não, porque olha. Quer que mostre? Tem a carta da ilusão, né? A carta dos presentes das fadas, o diabo e o hierofante. A de toda menos pior aqui é o diabo, então. Manda aquele conselho igual luva de pelica. Já foi, tá aqui. Interpretem do jeito que vocês A quiserem. interpretação é livre, o choro também. Ai, acho que é isso, né? Acho que sim. Acho que é isso, gente. Eu tô muito feliz de ter saído do hospital e ter feito essa live de demonologia. Eu adoro falar sobre isso. É sério, se vocês quiserem montar um grupo de estudos de demonologia, me chamem. E a gente abre um grupo de estudos. Eu vou adorar fazer isso. Eu tenho uma apostila já que eu comecei a fazer, eu posso terminar. Eu vou adorar, de verdade, eu adoro falar sobre isso. Depois a gente pode discutir mais sobre essa coisa da psique humana. Posso mostrar meus trabalhos pra vocês, se vocês quiserem ver. Vou adorar, porque eu só falo disso. E você? Então, vou relembrar, nós vivemos num país laico. Eu vou bloquear todas as pessoas que fizerem julgamentos nas minhas redes sociais e Querendo me matar porque eu vim fazer essa live, né? E eu não faço pacto, gente. Demonologia não faz pacto, tá? A demonologia trabalha com é um estudo sistemático dos demônios, vou repetir isso. É um estudo sistemático dos demônios. Ele é um braço da teologia, é um estudo acadêmico, existem mestrados, doutorados, pós-doutorados, PhD disso, tá? Aqui no Brasil não tem muito, mas nos Estados Unidos, né, e na Europa tem muito, é um curso que no Vaticano tem muito até hoje disso, assim como exorcismo. Não está relacionado a nenhum tipo de culto, evocação, nem nada do tipo. O que a gente estuda são os arquétipos dos demônios, os tipos de demônios, os nomes deles, as suas hierarquias dentro do inferno, as obsessões, as possessões e o exorcismo como é feito, tá? Então, se isso for trabalhado religiosamente, é muito mais para combater e você ter um conhecimento do que você invocar. Não é usado para invocar em momento nenhum, mas a base da demonologia ela ser um estudo acadêmico, tá? Tanto que o John Milton era cético quando ele escreveu o livro dele. Ele não... E assim como várias outras pessoas, tem um livro que chama O Demonologista, que o cara também, ele era um historiador que pesquisava John Milton, o cara não acreditava em nada, e ele era um demonologista especializado em John Milton, sem religião nenhuma. Então, tem gente que estuda só como história, tem gente que estuda como um arquétipo, tá? Vocês não precisam ficar... Por favor, parem de mandar mensagem pedindo pra fazer pacto, por favor. Só para. Se vocês querem fazer pactos, vocês estão seguindo a conta errada. Tá? Então, quem quiser fazer pactos...
Não é? O que vocês vão Eu falar que nem o Matheus. O Matheus veio falar assim, se eu pedir um Celta pro capeta, ele me dá? Foi assim, o máximo que ele vai fazer é jogar o Celta em cima de você. Entendeu? Então, por favor, parem. Menos. Vamos. Mas vamos estudar. Vamos, o conhecimento liberta. Né? Estude e vos libertarás. Não sei se tem escrito em algum lugar, eu acabei de inventar isso. A verdade vos libertará. Ah, tá. Não, estude e vos libertarás, porque a verdade pode ser sempre imposta. Ia pedir um pacto pra Jaqueline, poxa vida. Olha lá. Você pode pedir pra ela, não pode pedir pra fazer pacto com o demônio. Você quer fazer um pacto com a minha mãe, aí você se vira com ela. Aí você vê o quanto que você vai pagar pra ela e depois ela te arranja o esquema que você quer. Né? E é isso. Se tiverem dúvidas, me chamem e a gente vai conversando. Na semana que vem eu acho mais algum assunto polêmico pra minha mãe querer. Minha mãe tá rodando a adaga na minha mão. Ela tá querendo enfiar esse negócio na minha coxa, com certeza, porque fui eu que quis trazer esse assunto pra live, né? Então, gente, semana que vem nós voltamos com o círculo de orientação oracular com o tarô. E se vocês quiserem algum tema, a gente pode separar uma semana, 2 vezes no mês ou 2 vezes por semana para trazer uma pessoa para conversar com a gente e um tema que vocês queiram. E aí depois nas outras a gente intercala com as consultas oraculares para vocês. Sim. É isso, gente. Obrigada por todo mundo que tá aqui, por virem para a minha recepção pós-hospitalar para falar sobre o meu assunto preferido. Fiquei muito feliz. E a gente se vê semana que vem. Um beijo, muito axé pra todos. Muita Não paz, fazemos pacto. Muita luz, muito amor. Obrigada, gente. Paciência, prosperidade, saúde e vida para todos. Um beijo, gente. Até semana que vem. Até semana que vem.